Boa tarde, turma. Como ficou combinado, né? Nossa aula de hoje vai ser gravada devido a problemas técnicos, né, com a internet que impossibilitaram a nossa aula ser síncrona, né? E aí, como o nosso período já está acabando, a gente não tem mais aulas disponíveis, né? Só temos uma única aula para a gente encerrar todo o nosso conteúdo, conversar um pouquinho sobre os investimentos e assim encerrar a nossa disciplina. A gente não poderia deixar de falar sobre esses instrumentos de política macroeconômica, certo? Então, por isso que eu achei melhor gravar essa aula para que vocês possam aí ter acesso a respeito desse conteúdo. E por que é importante a gente analisar isso? Porque nós já estamos fazendo, né, uma análise sobre toda a teoria macroeconômica. E aí, em aulas anteriores, a gente viu que os objetivos que a macroeconomia tem, que é o alto nível de emprego, a estabilidade de preços, a distribuição de renda e a questão do crescimento econômico. A gente já viu como essa análise de macroeconomia está toda estruturada, né, em uma parte real da economia, que compõe o mercado de bens e serviços, onde é determinado, né, o nível de produto nacional e também o nível geral de preços. Nós vimos um mercado de trabalho, onde a gente consegue saber aí qual é o nível de emprego dessa economia e os salários nominais que estão sendo ofertados. Nós vimos também que a economia tem uma parte real, que é essa que eu acabei de mencionar, mas também tem uma parte monetária, que é existente aí devido à presença da moeda e à participação da moeda nessas relações econômicas. E aí nessa parte monetária nós vamos ter o mercado financeiro, que é subdividido entre outros dois grandes mercados, que é o próprio mercado monetário e o mercado de títulos. E aí a interação entre esses mercados, nós tínhamos como determinação a própria taxa de juros e nós tínhamos também um mercado de divisas, né, onde a gente determina a taxa de câmbio, certo? Então, dando continuidade a esses assuntos que a gente já trabalhou nessas aulas anteriores, nós temos aí esses instrumentos de política macroeconômica justamente como uma forma de auxiliar aí, né, de fazer com que o Estado, através desses instrumentos, consiga atingir os objetivos a qual a macroeconomia se propõe. Então, nós vamos trabalhar hoje com formas, né, com algumas variáveis e instrumentos que o Estado atua para poder combater a inflação, gerar empregos, certo? É esse aí o nosso principal objetivo nessa análise de hoje, tá? E aí nós vamos ter, né, introduzindo um pouquinho a respeito sobre isso, que essa política macroeconômica, ela vai envolver a atuação do Estado sobre a capacidade produtiva, representada aí pela oferta agregada, né, e as despesas planejadas, que está sendo representada pela demanda agregada, com o objetivo, como eu mencionei para vocês, de permitir que a economia opere a um pleno emprego, com baixas taxas de inflação, que ela cresça através de uma forma contínua e sustentável e consiga gerar uma distribuição de renda mais justa para toda a sociedade, né? Tanto para a questão socioeconômica, as classes socioeconômicas, como também para tentar amenizar as disparidades entre as regiões do nosso país. E aí observem, como nós estamos falando entre a oferta agregada e a demanda agregada, então nós estamos falando já sobre o mercado de bens e serviços, né? Como a gente viu na aula anterior. E aí o que corresponde a essa oferta agregada? De fato, a capacidade produtiva que essa nação tem de gerar o seu produto corresponde ao próprio PIB que é gerado, certo? Enquanto as despesas planejadas, né, decorrentes aí da demanda agregada, ela já corresponde à própria demanda, né, os gastos aí de todos os agentes econômicos, né, dos grandes agentes econômicos, que, como nós já sabemos, são os consumidores, as empresas, né, o governo e o setor externo, o resto do mundo, certo? Então, para atingir aí esses objetivos dentro desse mercado de bens e serviços, nós vamos ter alguns instrumentos, como política fiscal, política monetária
as políticas externas, representadas por política cambial e política comercial, e as políticas de renda, tá certo? Então, nessa aula, a gente vai se propor a analisar cada uma delas, os instrumentos a qual elas possuem, certo? E dessa forma, como é que a gente pode aí alcançar esses objetivos, tá bom? Que a economia aí se propõe. Inicialmente, né, falando um pouquinho a respeito da política fiscal. O que é política fiscal, né? Vai ser uma política econômica que define o orçamento e os seus componentes. Quando a gente fala o orçamento, é o próprio orçamento do governo, relacionado aí com a relação das receitas e das despesas que o governo detém. Então, quem é o componente aí desse orçamento? Serão os gastos públicos, né? Ou seja, o próprio dinheiro aí que o governo gasta, as despesas que ele terá, e os impostos, que é a maneira como o governo arrecada dinheiro, né? Através dos impostos. Então, os impostos correspondem aí às suas receitas. E aí nós vamos ver como esses dois instrumentos, eles podem auxiliar, né? Para que a gente possa garantir e manter a estabilidade na nossa economia, tá certo? Então, a gente utiliza aí a política fiscal com base aí no manuseio desses dois instrumentos, que são os gastos públicos e os impostos, para tentar manter a estabilidade econômica. E aí isso se dá de duas formas, ou aplicando uma política fiscal expansionista, como o nome já diz, né? Expansão remete a crescimento, como estamos falando de economia, então seria uma forma de utilizar a política fiscal para atingir um crescimento econômico, e uma política fiscal contracionista, que o nome já remete também a uma contração, a uma redução, certo? Aí do próprio consumo, da própria atividade econômica, para que isso possibilite que a gente possa aí combater problemas como a inflação, tá certo? Então, a gente vai analisar mais detalhadamente essas questões a seguir. E aí, como eu já mencionei, então o governo ele vai dispor desses dois instrumentos, que vai ser a sua política tributária, dada pela arrecadação de tributos, impostos, e a política de gastos, né, onde o governo tenta controlar aí as suas despesas. E aí nós vamos ter que é necessário, por parte do governo, ter aí o controle do orçamento público, né, analisar como o governo utiliza aí desses dois instrumentos para ajudar a determinar a distribuição de recursos entre os bens privados, né, que vão para alguns setores específicos e para o setor privado, e bens coletivos, que são os bens levados para toda a sociedade na busca de gerar uma promoção do bem-estar social, certo? E também como esses dois instrumentos passam aí a incidir sobre a renda e o consumo dos indivíduos, né, de forma a oferecer ou não incentivos para os investimentos e outras decisões econômicas. E aí é necessário também a gente entender, né, o que representa de fato o gasto público. Vai representar as compras do próprio Estado e os investimentos que ele realiza, certo? Quando o governo ele vai investir em uma obra pública, por exemplo, a construção de uma escola, né, ele está construindo um espaço físico escola, ótimo, está realizando um investimento, né, no setor educacional. Porém, não basta apenas, né, criar um espaço físico. O Estado vai precisar o quê? Dispor de diversos tipos de bens que são utilizados dentro das escolas, como as carteiras, né, birôs, quadro, armário, giz, ninguém usa mais giz, né, mas enfim, lápis para escrever no quadro, bem melhor, né? Então, diversos tipos de produtos. Então, para quem o Estado vai comprar esses produtos? Ele acaba comprando da iniciativa privada, porque o Estado não produz essas mercadorias. Então, ele vai comprar de quem produz. Então, essa é uma forma, né, de termos gastos públicos. O Estado sendo aí o maior comprador, né, o maior agente que realiza o maior volume de compras de bens e serviços que são ofertados aí pela iniciativa privada. E aí, investem também, né, nessas obras públicas, como a construção das estradas, das escolas, dos hospitais e assim sucessivamente, certo? Além disso, uma outra forma
de gasto público é a questão das transferências do Estado, né? E como é que o Estado realiza transferências? No caso, transferências de renda, através de pagamentos de salário, né? Pagar os seus funcionários públicos, através de pensões, né? Aposentadoria, seguro-desemprego. Então, tudo isso representa uma transferência de Estado, uma transferência de renda do Estado para a população de uma forma geral, certo? Então, tudo isso aí somado representa o gasto público que o Estado vai ter, tá bom? Em termos de impostos, né? Como é que os impostos acabam incidindo aí na vida da população ou na capacidade produtiva? Quanto maior é o nível de impostos, né? E a gente paga diversos impostos aí, como a gente já discutiu anteriormente, né? Então, quanto maior o nível de imposto, isso influencia o quê? Em uma redução da renda dos indivíduos. E aí os indivíduos vão ficar naquela situação. O que de fato eles devem fazer, dada essa alta taxa de impostos? Será que é melhor consumir, gastar essa renda que eles têm na compra de bens e serviços? Ou será que é melhor poupar a renda que eles têm? E aí, com base nisso, a gente acaba influenciando aí nas questões de produção e na questão do investimento dentro da economia. Outra forma também é que esses impostos acabam incidindo sobre o preço dos bens e serviços, né? Sobre o preço também dos fatores de produção. Então, acabam afetando aí o lado produtivo também da nossa economia e, como eu disse, acabam afetando também as motivações e as condutas dos indivíduos em termos deles observarem. Será que de fato é benéfico atuar nesse setor ou não, dada essa alta carga aí dos impostos? Então, essa questão dos impostos, ela vai remeter de fato, né, a modificações na conduta dos próprios agentes da economia, tanto em termos de consumidores, que vão ficar naquela situação se devem gastar a sua renda ou se é melhor economizar, poupar, tanto na questão dos agentes enquanto empresários que vão ficar também, né, naquela situação, se é melhor investir num tipo de atividade produtiva, gerar aquele produto ou não, e tudo isso decorrente da carga tributária, né, da carga de impostos que incidem aí sobre esses bens e serviços que podem ser comercializados ou que serão produzidos. E aí, então, com base nisso, sabendo agora como cada um, né, está presente aí na economia, vamos melhor dizer assim, então a gente tem, né, como a gente pode utilizar essa política fiscal para atender aí os nossos objetivos macroeconômicos. Se o objetivo é combater a inflação ultrapassou lá aquela meta e já está criando diversas distorções dentro do mercado, né? Então a gente vai utilizar um tipo de política fiscal contracionista, que vai buscar o quê? Desaquecer a atividade econômica, diminuir o ritmo da atividade econômica, diminuir o consumo, tudo com a finalidade de tentar combater essa inflação. E aí, como é que a gente faz isso? Né? Utilizando os instrumentos que a gente tem dentro aí da política fiscal, diminuindo o gasto público, ou seja, o Estado vai deixar, né, vai reduzir as compras que ele faz para a iniciativa privada, né, ele vai reduzir a questão dos investimentos em obras públicas, certo? Tudo para tentar inibir o consumo e aí aumentar a carga tributária, ou seja, aumentar o valor de impostos que está incidindo aí sobre esta economia, tá certo? Então ele vai fazendo isso, vai tomando aí essas decisões, essas medidas com base, né, na busca, vamos dizer assim, de tentar contrair a economia, desaquecer a economia por um período para tentar reduzir os gastos da coletividade, porque aí ele conseguindo reduzir esses gastos, ele acredita-se, né, que vai conseguir combater a inflação daquele período, né? A inflação tende a apresentar uma queda, dada aí que houve uma redução, né, um desaquecimento do consumo dessa economia. Então a gente utiliza aí o gasto público, né, faz essa redução do gasto público e aumenta os impostos, né, contraindo a economia.
com o objetivo de combater a inflação. Já um tipo de política fiscal expansionista, então a gente está tendo uma situação inversa, né? A gente está utilizando o quê? Aliás, a gente quer promover o quê? Um crescimento da economia e do emprego. Então, ao invés da gente ter aí que reduzir os gastos, não, a gente quer deixar o dinheiro na mão da população para que a população consuma mesmo e através desse consumo a gente consiga alcançar níveis maiores de crescimento. Então, o que vai acontecer com os gastos públicos? Eles vão aumentar, né? O governo vai investir mais aí na compra de produtos do setor privado, o governo vai investir mais na questão das obras públicas, certo? E aí, com base nessas obras públicas, como a gente já viu, estão iniciando a construção de uma estrada. A construtora que vai fazer essa obra precisa de quê? Trabalhadores. Então, a gente já consegue fazer uma redução no nível de desemprego, né, da economia. E aí, após isso, o que vai acontecer? Pessoas trabalhando, ganham renda. Quem tem renda pode consumir. Com o aumento do consumo, vai se elevando, vai sinalizando positivamente também para o setor produtivo, que eles devem continuar aumentando aí a produção. O setor produtivo vai precisar de quê? Mais trabalhadores para atender a esse aumento na produção. Consequentemente, a gente tem mais empregos, mais renda, mais consumo e assim a economia vai girando. Então, nesse caso de uma política fiscal expansionista, a gente tem o aumento do gasto público para tentar já promover aí a questão do emprego e uma redução da carga tributária. Então, a gente faz o quê? Reduz os impostos para que mais pessoas possam ter dinheiro em mão, né? E assim, consequentemente, poderem consumir mais. Então, a gente acaba impulsionando um aumento aí na demanda agregada, né? Nos gastos da coletividade, de todos os agentes da economia, justamente para conseguir aquecer a economia via essa questão do consumo, tá certo? Então, esses são os instrumentos que a gente tem dentro da política fiscal para atender a essas duas finalidades, tá? E aí a gente observa, professora, aqui acontece de forma bem simplificada. E exatamente, né? Eu estou trazendo para vocês de forma simplificada para que vocês possam entender, mas na realidade, de fato, a política fiscal é executada dessa forma, se utilizando aí, fazendo movimentações nesses dois instrumentos, nessas duas variáveis, o gasto público e os impostos, para atender aquele objetivo que aquela economia está tendo nesse momento. Tá certo? E aí, se por um acaso a política fiscal ela quiser, né, buscar aí uma melhoria na distribuição de renda aí desses indivíduos, certo? Se o foco principal for esse, como é que ela vai utilizar esses instrumentos? Ela vai ter que utilizar esses instrumentos de uma maneira mais seletiva, certo? Até porque, como a gente sabe, a questão da distribuição de renda ela acaba mostrando diversas desigualdades que existem aí, tanto na nossa região, como entre as classes, né, socioeconômicas. Então, ela vai ter que buscar fazer uma combinação desses gastos públicos e da questão tributária, né, de uma maneira seletiva, onde ela possa aí beneficiar os grupos que são menos favorecidos, né, ou seja, que tem uma menor distribuição de renda. E aí, como podem, né, ao utilizar desses instrumentos para tentar melhorar essa questão da distribuição de renda? Através de impostos progressivos, né, cada um pagar a sua taxa de impostos de acordo com o que ganha, né, gastos do governo em regiões mais atrasadas, ou seja, ao invés de implementar uma fábrica e criar muitas obras públicas lá no sul e no sudeste, a gente transferir essas obras para o norte e para o nordeste, certo? Tudo isso irá possibilitar um maior desenvolvimento dessas regiões menos favorecidas, né, e da sociedade a qual faz parte dessas regiões, e aí possibilitará amenizar essas disparidades que foram geradas lá em décadas passadas, né, como a gente viu em aulas anteriores, lá entre 60 e 70, que acabaram gerando um alto nível de concentração de renda no nosso país, tá certo? Então, a política fiscal atua também dentro dessa questão, tentando amenizar essas disparidades de distribuição de renda, tá certo? Só que aí
né, essa política ela tem que ser voltada, tem que ser analisada de uma maneira mais seletiva, pensando muito bem como a gente vai poder, né, modificar esses instrumentos que nós temos, certo? Então, essa aí é a política fiscal. E aí cabe uma observação também a respeito dessa análise sobre a política fiscal, porque nós vamos ter, nesse caso, né, dentro da política tributária especificamente, né, a gente abre aspas aí para falar um pouquinho mais a respeito da política tributária, né, um princípio constitucional que a gente chama do princípio da anterioridade, certo? E o que esse princípio de anterioridade ele está querendo dizer, né? Segundo a qual a implementação de uma medida só pode ocorrer a partir do ano seguinte da sua aprovação legal. Ou seja, tradução, professor, representa que, dado se o governo quisesse modificar os impostos, certo? Aumentar o imposto ou diminuir o imposto, criar um novo imposto ou retirar um imposto, né? Excluir um imposto, isso tem que ser votado dentro do Congresso, certo? Tem que ter uma aprovação legal por meio da legislação, da lei, tá? E aí, quando essa lei for aprovada, aquele imposto, seja um aumento, seja uma redução, seja uma criação de um novo imposto ou não, ou uma exclusão, só vai passar a valer a partir do ano seguinte, né, para que todos já tenham conhecimento a respeito dessa modificação e possam se adaptar a essa questão, tá certo? Então, isso foi estabelecido desde a Constituição, no ano de 88, certo? E aí é vedado a essas autoridades públicas cobrar tributos no mesmo ano de exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que instituiu ou aumentou, certo? Como eu mencionei, por isso que a gente chama, é um princípio da anterioridade. A lei é aprovada em um ano e aí só passa a vigorar essa nova modificação dentro da política tributária no ano seguinte. Como, por exemplo, né, o governo federal, a gente tem um imposto federal que é chamado IPI, né, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Vamos supor um exemplo hipotético que neste ano de 2021 o governo criou uma lei que vai aumentar aí esse imposto, o IPI, né, sobre os produtos industrializados. E aí essa lei já foi aprovada em Congresso, lá no Congresso Federal. E aí o que vai acontecer? A gente vai poder imediatamente após a aprovação dessa lei, no outro dia, aumentar o IPI? Não. Esse aumento do IPI só irá ser realizado a partir do ano de 2022, certo? Seria um exemplo aí hipotético que ilustra esse princípio da anterioridade, tá certo? Então, essa é a política fiscal, tá? E os instrumentos aí são os gastos do governo e os impostos, certo? Agora a gente passa a falar aí a respeito da política monetária, certo? E aí a política monetária, ela também conta com a atuação do governo, certo? E conta também com a atuação muito forte do Banco Central, que é a nossa maior autoridade monetária, tá certo? Então, a política monetária ela vai se referir a uma atuação do governo sobre a quantidade de moedas e títulos públicos que são existentes aí na economia, né? E os governos eles costumam recorrer a essa política monetária para tentar estabilizar a atividade econômica através do quê? Do controle da moeda, do crédito e da taxa de juros. Então, se a gente quer ter uma política monetária expansionista, a gente vai facilitar o quê? O acesso ao crédito à população, né? Vai reduzir aí os juros, vai fazer com que a população tenha mais moeda em mão para que ela possa consumir e fazer a economia crescer. Já quando a gente tem uma política monetária mais contracionista, a gente vai estar inibindo o crédito, vai tentar enxugar essa oferta de moeda que a gente tem na economia, vai aumentar os juros, certo? Tudo isso para tentar contrair essas disparidades aí da economia, tá bom? Então, para isso, né, para atingir aí essas finalidades que eu mencionei, nós vamos ter aí alguns instrumentos,
né, a qual o Banco Central ele se utiliza, tá, para poder aí atingir essa estabilidade, tá? E aí quais são esses instrumentos? A emissão de moeda, ou seja, a oferta de fato da moeda na economia, porque o Banco Central, que eu vou chamar aí no resto do slide como BC, tá? Por isso que eu botei aí a sigla ao lado, para que vocês saibam de quem eu estou me referindo. Ele tem o monopólio das emissões de moeda e ele deve colocar em circulação o volume de notas e moedas metálicas que ele achar necessário ao bom desempenho da economia. Então, como a gente falou, né, a gente já viu muito sobre a questão do monopólio. Então, o Banco Central ele tem o monopólio de emissão de moedas. Ele é o único que pode ofertar moeda dentro da economia brasileira, tá certo? E aí ele vai fazer isso, essa oferta de moedas decorrente, né, da quantidade que ele achar necessário para que haja um bom desenvolvimento da economia. E aí, como eu mencionei, se a gente está em um período a qual o melhor passo que a gente tem é retrair a economia para tentar combater a inflação, então o Banco Central vai reter essa moeda, certo? Ele vai minimizar, diminuir aí a quantidade de moeda em circulação. Já se nós queremos ter um maior crescimento da economia através, né, do consumo, então ele vai facilitar essa questão da oferta de moeda, disponibilizando aí mais moeda para o poder do público, tá certo? Então esse é um dos primeiros instrumentos que o governo pode utilizar junto aí do Banco Central para gerar aí, para modificar, vamos dizer assim, para atuar, ou melhor dizendo, dentro das suas questões de política monetária, tá? O Open Market, né, que representa aí a compra e a venda de títulos públicos, né, os títulos aí do governo, eles vão consistir em quê? Em vendas e compras por parte também do Banco Central dos títulos governamentais dentro do mercado de capital. Então, decorrente do cenário econômico, o Banco Central vai observar, olha, esse cenário é mais propício para que a gente faça o quê? Uma maior oferta de títulos. Esse cenário já não está tão propício para essa oferta de títulos. Então, o próprio Banco Central vai e recompra esses títulos que anteriormente ele ofertou, certo? Então, ele utiliza aí dos títulos públicos, né, dessa compra e venda de títulos, para poder atuar também como um dos instrumentos de política monetária. Além desses, nós vamos ter as reservas compulsórias, tá? E o que corresponde a essas reservas compulsórias? Os bancos, eles guardam uma certa parcela dos seus depósitos, né, com o Banco Central, para que possam atender aí ao seu movimento de caixa, a sua compensação de cheques, certo? Então, o Banco Central é conhecido também, né, como o banqueiro dos bancos, porque muitas das transações que acontecem entre os bancos comerciais são aí intermediadas ou apresentam a interação também com o Banco Central, tá certo? Então, nessa questão dos depósitos, nessas reservas compulsórias, que também são chamadas de depósitos compulsórios, né, os bancos comerciais, eles tendem a guardar uma parte desses seus depósitos com o Banco Central para atender a esses movimentos de caixa e de compensação de cheques que eles necessitam. Porém, né, uma parte desse dinheiro que o Banco Central está fazendo, entre aspas, o favor de guardar, vamos dizer assim, o Banco Central vai obrigar esses bancos comerciais a reter uma parcela desses depósitos como obrigatórios, certo? Ficaria aí como uma garantia que o Banco Central tem por estar fornecendo aí, guardando aí esses depósitos para os bancos comerciais, certo? E aí essa parte, né, fica uma parcela aí uma parcela dos depósitos como obrigatório, e essa parcela obrigatória os bancos comerciais não podem utilizar para realizar empréstimos, né, ou para outras aplicações, tá certo? Acaba sendo aí um ponto a qual o Banco Central obriga mesmo, né, ele retém de fato uma parcela aí desses depósitos dos bancos comerciais, e como a gente vai ver lá na frente, acaba utilizando aí isso ao seu favor, né, quando ele vai
criar o seu tipo de política monetária. Então, as reservas compulsórias, né, essa parcela aí de depósitos que os bancos conseguem, que o Banco Central consegue reter aí dos bancos comerciais, também é um instrumento utilizado dentro da política monetária. E aí nós vamos ter, além destes, políticas de redesconto, porque os bancos centrais ele ainda acaba realizando empréstimos para os bancos comerciais, quando assim os bancos comerciais precisam. E aí, se ele está emprestando dinheiro para esses outros bancos, o que é que vai incidir sobre esse empréstimo? Incide uma taxa de juros, ou seja, quando os bancos comerciais forem pagar os empréstimos, vai ter que pagar um valor acrescido aí dessa taxa de juros, tá certo? E por que existem essas políticas de redesconto? Porque os bancos comerciais vão querer pedir dinheiro emprestado ao Banco Central? Porque existem dois tipos de redesconto. O redesconto de liquidez, certo? Que vai ser aquela situação onde os bancos comerciais, eles vão ter investimentos e bens, e aí eles não têm a capacidade necessária de transformar esses investimentos e bens de forma imediata em dinheiro, certo? A liquidez vai representar essa questão, essa velocidade com que os ativos financeiros que a gente tem, como bens e investimentos, conseguem se transformar em dinheiro. Então, quando os bancos comerciais não conseguem utilizar esses outros ativos que eles têm e transformar isso em dinheiro, eles acabam necessitando realizar empréstimos aí com o Banco Central, tá certo? E uma outra forma, outra de política de redesconto vai ser quando os bancos comerciais pedem esses empréstimos ao Banco Central para que eles possam financiar ou subsidiar algum tipo de setor específico dentro da economia, como, por exemplo, o setor do agronegócio para exportação. Então, um banco comercial quer financiar algum tipo de atividade dentro desse setor de agronegócio. Então, ele toma um empréstimo aí dentro do Banco Central. O Banco Central faz esse repasse de dinheiro para o banco comercial e o banco comercial, consequentemente, consegue financiar aquela atividade do agronegócio, tá certo? E a questão da regulação e o controle de crédito, porque vai ser o Banco Central quem controla o crédito e a taxa de juros dentro da economia. Então, ele vai ser responsável se vai ceder mais crédito para a população, se vai inibir o crédito, e tudo isso através do cenário econômico ao qual essa economia está sendo vigente, através da sua própria política de juros, questão de controle de prazos e regras para financiamento. Então, tudo isso acaba sendo determinado aí pelo Banco Central, tá? Então, esses são os instrumentos que o Banco Central utiliza para poder atuar com a sua política monetária, tá certo? São esses 5 instrumentos. E aí, então, vamos observar como de fato ele pode atuar com cada um deles. Se por um acaso o objetivo